Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, estou aqui preparando agora um vídeo para fazer uma revisão de todo o conteúdo que será cobrado no simulado. Só que eu vou fazer a revisão em cima de algumas questões que eu separei, né? Ao todo aqui são 22 questões, que vai abordar todo o conteúdo que irá cair no simulado. Se você prestar atenção nesse vídeo, tentar fazer junto, né, ver direitinho as explicações e entender como a gente está pensando, raciocinando, eu te garanto que você vai conseguir responder as 10 questões do simulado. Então vamos lá? Então aqui, ó, qualquer dúvida que você tiver em algum momento, né, do vídeo e quiser tirar dúvidas até a data do simulado, nosso simulado é dia 4 de maio, então tá aí meus contatos, é só mandar mensagem que assim que der eu respondo e a gente conversa e tira suas dúvidas. O importante é você não ficar com as dúvidas, ok? Então vamos lá. O que vai cair no simulado? As propriedades gerais da matéria. Aí tem que lembrar quais são as propriedades gerais da matéria, a gente fala no próximo slide, no meio de uma questão, né? O que a gente precisa lembrar é que as propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades comuns a cada matéria. As propriedades específicas da matéria, que como o nome já está dizendo, é específico, é próprio de cada material, né? Cada material vai ter a sua propriedade. Alguns terão essas propriedades, outros não. Aí é através deles que a gente vai diferenciar. As transformações da matéria, porque se você lembrar, eu falei várias vezes para vocês, química é a parte da ciência que estuda a matéria, suas propriedades e transformações. Foi até a primeira questão da prova lá. Então, as transformações da matéria podem ser fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Aí temos que ver as diferenças entre eles, né? Fenômenos físicos e químicos a gente comenta no meio de uma questão. Depois, a gente viu a evolução dos modelos atômicos, que é o Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. São esses que vão cair no simulado. Nos slides que eu mandei para vocês, falo do modelo atômico atual, mas só para conhecimento. Para a prova, são só esses modelos, ok? E depois a gente falou alguns conceitos fundamentais, conceitos de átomos, prótons, elétrons, nêutrons, o que é um elemento químico, massa atômica, íon, cátions, ânions, e também falamos sobre semelhanças atômicas, o que é isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico. Então, basicamente, serão 10 questões, né? Serão, ó, 10 questões de química. Então, ó, vai ter uma questão de propriedades gerais da matéria, uma questão de propriedade específica e 2 questões falando de fenômenos físico-químicos, 3 questões falando de modelo atômico, uma questão falando dessas propriedades gerais e 2 questões aqui de semelhanças. Então, assim está distribuído as 10 questões do nosso simulado. Então, vamos lá começar a fazer as questões? Primeira questãozinha aqui é: em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que esta é uma propriedade... Opa, vamos lá. Então, ó, foi dado para a gente o ponto de ebulição da água. Aonde que é? Que propriedade é essa? Ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água, se você olhar aí no seu material, olhar no seu caderno, você vai ver que é uma propriedade específica. É uma propriedade específica da matéria. Só que as propriedades específicas da matéria elas se dividem em 3 tipos: organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. Então, primeira coisa, o que são as propriedades específicas? As propriedades específicas são aquelas particulares de cada material, né? Algum material pode ter um tipo de propriedade, outro não. Por exemplo, brilho. Tem material que possui brilho, tem material que não. Então, o brilho é uma propriedade específica. Então, primeira coisa, temos que saber, já sabemos, ó, o ponto de ebulição
é um tipo de propriedade específica. Só que as específicas têm 3 tipos, organolépticas. Aí as organolépticas, elas têm a ver com os sentidos. Sentidos humanos. Ponto de ebulição tem a ver com o sentido humano? Não. As propriedades físicas são aquelas que a gente determina em laboratório. Vou pegar aqui. São aquelas que a gente faz experimentos, né? Então são experimentais. Que a gente fez em laboratório. E as propriedades químicas têm a ver com as reações. Tem a ver com as reações químicas. Então, o ponto de ebulição, como que a gente determina o ponto de ebulição? Você pode ir lá, colocar água para ferver, né? Ebulição, quando a água entrar em ebulição, você olha a temperatura e vai ver que sempre bate no mesmo valor. Então, é de uma forma experimental que você descobre. Então, o ponto de ebulição é uma propriedade específica do tipo física. Então, ó, específica química não, propriedade geral não, genérica não, organoléptica não. Então, nossa resposta vai ser aqui, ó, letra E, é uma propriedade específica física, ok? Então, nesse momento aqui era para a gente relembrar o que é uma propriedade específica e quais eram os 3 tipos de propriedades específicas que nós estudamos. Questão 2. A questão 2 vai falar um pouquinho sobre algumas propriedades e formas, né, do sólido, líquido e gasoso. Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, né, para marcar o que está errado. A divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. A matéria, ó, tem propriedade geral. Ó, propriedade geral. O que é a propriedade geral da matéria? É aquela comum a tudo que é matéria. E aí, vou colocar aqui, ó, propriedades gerais. Propriedades gerais. Nós estudamos alguns tipos, né, de propriedades gerais da matéria. Quais foram? Toda matéria possui massa, volume, que também pode ser chamado de extensão, inércia, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, descontinuidade, impenetrabilidade e indestrutibilidade. Essas são as propriedades da matéria. Massa, né, que é o volume, que a gente já falou. Inércia, que é aquela, né, que o corpo tende a continuar em repouso, a não ser que uma força maior haja sobre ele, ou o corpo tende a continuar em movimento, a não ser que uma força maior o faça parar. Divisibilidade, capacidade da matéria se dividir em várias partes sem perder suas propriedades originais. Compressibilidade, capacidade da matéria reduzir o seu volume e depois voltar por uma força, depois voltar ao seu estado original. Elasticidade, ao contrário, né, capacidade da matéria de expandir o seu volume quando uma força atua sobre ele e depois retornar ao seu estado original. A descontinuidade da matéria, porque a matéria possui espaços vazios, né, em sua constituição.
impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E indestrutibilidade, nada pode ser criado ou destruído, apenas transformado. Então essas foram as propriedades gerais da matéria. E divisibilidade, é sim uma propriedade geral da matéria. Nos gases, forma e volume são variáveis. Então vamos lembrar aqui alguma coisinha lá de propriedades de sólidos, líquidos e gases. Nos gases, nos sólidos, forma e volume constante. No líquido, forma variável e volume constante. E já nos gases, a forma e volume são variáveis. Então, nos gases, forma e volume são variáveis, acabamos de escrever, tá certo. No sólido, forma e volume são constantes, está aqui escrito aqui pra gente, também correto. Extensão é a propriedade que a matéria apresenta de ocupar um lugar no espaço. Aqui, extensão é a mesma coisa que volume. Volume é o espaço ocupado pela matéria. E massa é uma propriedade específica. Massa é propriedade específica? Não. A massa é uma propriedade geral. Então, achamos aqui o nosso erro. Resposta letra E. Então, resposta letra E, para não ficar com dúvida, ok? Pessoal, às vezes vai ficar um pouquinho mais demorado, só porque a ideia não é só responder a questão, é a gente tentar relembrar o conteúdo envolvido em cada questão, tudo bem? Quando tiver questão sobre o mesmo conteúdo, aí nas próximas a gente já vai direto, né, analisando só para achar a resposta. Então, passar aqui para a próxima. Olha essa questão que interessante. Você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De repente, ele freia bruscamente e você é projetado violentamente para frente. Isto ocorreu graças à propriedade geral da matéria denominada... Vamos lá. Volta. Se a gente, no slide anterior, coloquei todas as propriedades gerais da matéria. Logo de cara já vem densidade. Densidade não é propriedade geral da matéria. Densidade é uma propriedade específica. Né? Uma propriedade física da matéria. Eu falei que tinha uma propriedade que dizia o seguinte: um corpo tende a permanecer em repouso a não ser que uma força maior, até que uma força maior atue sobre ele. Então você estava em repouso, parado dentro do ônibus. Quando o ônibus freia rapidamente, né, violentamente, freia bruscamente, então, quando freia, seu corpo é projetado para frente, porque houve uma força maior. Então, essa propriedade chama-se inércia. Impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O volume é o espaço ocupado pela matéria. E elasticidade é a capacidade que a matéria possui de expandir o seu volume quando uma força atua sobre ela, retornando ao seu estado original quando cessada a força. Então, a resposta letra B, inércia, que a gente já tinha falado na questão anterior. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, já falei isso aqui para vocês. Viu a palavra naftalina, já tem que lembrar que a naftalina sofre sublimação. Falou naftalina, batata, sublimação. Vamos continuar.
O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, é empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superior a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da, já coloquei aqui, sublimação. Mas para a questão ficar completa, vamos falar o que é fusão. É de líquido para gasoso. Liquefação. Liquefação também é chamada de condensação. É a mesma coisa, são sinônimos. E o que é condensação? É o contrário, é de gasoso para líquido. Solidificação é de líquido para sólido. Ebulição é um tipo de vaporização. E o que é vaporização? É de líquido para gasoso. E por fim, a sublimação, que foi a nossa resposta, é a passagem do sólido para gasoso. Falei já para vocês, sublimação. Toda vez que a gente fala de sublimação, deixa eu ver aqui. Falamos em sublimação é naftalina, gelo seco, iodo e cânfora. Dica: aparecer qualquer uma dessas 4 palavras na sua questão, já escreva, né? Viu? Naftalina, já escreve sublimação. Aparecer gelo seco, iodo ou cânfora, já sai escrevendo sublimação, porque a chance da resposta ser sublimação é muito grande, tá? Vamos para a próxima questão. Essa aqui, parecida com a questão que eu coloquei na provinha de vocês. Então, vamos mostrar aqui como que a gente vai fazer para sempre conseguir responder facilmente essa questão. Considere a tabela dos pontos de fusão e ebulição. Opa, eu não vou saber responder a questão se eu não souber o que é fusão e o que é ebulição. Fusão é de sólido para gasoso. Ebulição é de líquido para gasoso. Então, estou te falando qual é a temperatura que passa de sólido para gasoso, a substância, e de líquido para gasoso. Dessas substâncias aqui, cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo. A 50 graus Celsius encontra-se no estado líquido, então eu vou ter que analisar essa tabela e descobrir a 50 graus quem que vai estar no estado líquido. Então, para eu saber, tem uma dica. Né? Vou pegar aqui. Se a minha temperatura for, se o meu ponto de fusão for menor que a temperatura, que for menor que o ponto de ebulição, aqui vai ser líquido. Se a minha temperatura, a temperatura que eu tenho, estiver entre o ponto de fusão e ebulição, é líquido. Se a minha temperatura for maior, se a minha temperatura for maior que o ponto de ebulição, eu vou estar no estado gasoso. E se a minha temperatura for menor que o ponto de fusão, eu vou estar no estado sólido. Então, eu vou analisar cada linha dessa daqui e vou dizer qual é qual o estado físico a 50 graus. Então, essa aqui, esse aqui é o nosso valor de T, tá? A nossa temperatura. Então, o cloro, ele fica
ele passa de sólido para líquido a menos 101. E ele passa para o estado gasoso a menos 34,6. 50 graus é maior do que o ponto de ebulição, então o cloro é gasoso. Uai, professor, o cloro é gasoso? Mas eu compro, eu vejo, né, aquele pessoal passa vendendo cloro, aquele líquido amarelo. Então, ó, já saiba de uma coisa. Aquilo que você compra lá para sua casa é qualquer coisa menos cloro, porque o cloro é gasoso. Aquilo que você compra nada mais é do que a água sanitária, igualzinha que boa que vende no supermercado. A diferença é que aquele cloro que você compra ele é bem mais forte do que a que boa que vende no supermercado. Mas aquilo lá não é cloro. O cloro é um gás tóxico que se você tiver contato com ele, você vai ter alguns problemas. Olha o flúor. O flúor vira líquido a menos 219,6 e vira gás a menos 188. Como a gente está a 50 graus, o flúor também será gasoso. O bromo, ele vira líquido a menos 7,2 e ele vai virar gás a 58,8. Espera aí. Ele só vira gás a 58,8. Eu estou a 50. Então, a minha temperatura é menor do que a temperatura de ebulição. Então, minha temperatura é menor que a temperatura de ebulição e maior que a temperatura de fusão. Então, o bromo vai ser líquido. De novo, ó, aqui, ó, 58,8 é maior do que a temperatura que eu tenho. Então, ele vai estar líquido. Olha o mercúrio. O mercúrio vira líquido a menos 38,8. E ele só vai virar vapor, né, virar gás, a 356,6, que é um valor bem maior do que o meu 50. Então, o líquido, o mercúrio também vai ser líquido. Por fim, nós temos o iodo. O iodo só vai virar líquido a 113,5 e vai virar gás a 184. 113,5 é a temperatura de fusão, temperatura que ele vira líquido. Eu estou a 50 graus, então o iodo tem que ser sólido. Então, únicas substâncias que vão estar no estado líquido são bromo e mercúrio. Bromo e mercúrio, resposta de novo, letra E. Então, pessoal, dica, sempre olha a temperatura que o problema vai te dar e vê se essa temperatura, se ela for menor que o ponto de fusão, ela é sólida. Se for maior que o ponto de ebulição, gasoso. Se ficar entre ponto de ebulição, vai ser líquido, né? Então, se ficar antes aqui, é sólido. Se ficar entre, vou até colocar aqui, ó. Se ficar antes, vou colocar aqui, ó. Se ficar antes, sólido. Se ficar entre esses dois aqui, vai ser líquido. E se a minha temperatura ficar depois do ponto de ebulição, vai ser gasoso. Qualquer dúvida, pega os contatos lá e manda mensagem. Não fica com dúvida, ok? Ou deixa os comentários aí no... vai estar aqui no YouTube, né? Então, só deixar os comentários que a gente responde. Não vá para a prova com dúvida. Mais uma questãozinha falando de mudança de estado físico. A pressão ambiente, o iodo tem pontos de fusão e de ebulição superiores a 100 graus Celsius. Espera aí, que eu já vi uma coisa interessante aqui, ó. O iodo. O iodo, já falei, naftalina, gelo seco, iodo e cânfora. Todos esses quatro sofrem sublimação. E o que é sublimação? Vai do sólido direto para o gasoso. Só que também volta, né? Também faz do gasoso para o sólido. Então, de novo. A pressão ambiente, o iodo tem pontos de fusão e de ebulição superiores a 100 graus Celsius. Um estudante colocou iodo sólido em um frasco limpo que foi hermeticamente fechado.
quer dizer que foi fechado sem conseguir ter vazão, tá? Esse hermeticamente fechado é aquele que bem lacrado, tá? O frasco ficou em absoluto repouso à temperatura ambiente. Após algum tempo, notou-se a formação de cristais de iodo na tampa do frasco. Devido a que, então, a pessoa pegou, né, um frasco, sou péssimo em desenho, tá? Fechado, colocou iodo. O iodo ele libera um vapor violeta, tá? Então vamos lá. Veio subindo o vapor violeta aqui, do iodo, e aí quando bateu na tampa, começou a formar vários pontinhos lá. Então o que aconteceu? O iodo, que estava aqui embaixo, ele sofreu sublimação, ele passou para o estado gasoso, foi subindo, só que quando chegou lá na tampa, a tampa, né, estava numa temperatura menor do que aqui embaixo, então o vapor de iodo voltou a ficar sólido. Então aconteceu o fenômeno, daqui para cima foi de sólido para gasoso, quando chegou lá em cima o gasoso voltou a ser sólido. Então o que aconteceu? De novo, falou em iodo, a gente já sabia que era a sublimação do iodo. Pessoal, é igual, pode jogar na Mega Sena, se caísse isso na Mega Sena era fácil, né? Então, falou essas palavrinhas mágicas, naftalina, gelo seco, iodo ou cânfora, a resposta é sublimação, sempre, tá? Agora vamos falar de fenômeno físico e fenômeno químico, tá? Então, o que são fenômenos físicos? Perguntinha da prova. Físico, não há... Opa, escrevi bonitinho, né? Não há mudanças na composição. Já o fenômeno químico é aquele em que há mudança na composição da matéria. Então, se não tiver mudança, pode mudar a forma, mas é aquilo que a gente brinca, né? Muda a forma, mas não muda o conteúdo. Se mudar somente a forma, é um fenômeno físico. Mas se mudar o conteúdo, aí vai ser um fenômeno químico. Então, ó, a gente vai aquecer uma panela de alumínio. Quando você aquece a panela de alumínio, é um fenômeno físico ou químico? É um fenômeno físico, porque não mudei nada na minha panela de alumínio, ela só ficou quente. Mas depois ela vai esfriar, não houve alteração nenhuma na nossa estrutura da panela. Então, fenômeno físico. Já cozinhar um ovo, né? Cozer um ovo é cozinhar um ovo. Toda vez que você cozinha um ovo, o ovo cru, ele tem propriedades totalmente diferentes do ovo cozido. Logo, é um fenômeno químico. Adoçar o café. Quando você adoça o café, você apenas põe o açúcar no café. Não há uma reação química entre o açúcar e o café, nem nada do tipo. Então você apenas está solubilizando o açúcar no café. Solubilização é um fenômeno físico, né? Tá lá nas propriedades físicas da matéria que a gente estudou, as propriedades específicas. Queimar o gás na boca do fogão. A queima é uma combustão. Se é uma combustão, é uma reação química. Toda reação química é um fenômeno químico. E por fim, ferver a água. Quando você ferve a água, que é ebulição, você só está mudando o estado físico, você passando a água do estado líquido para o estado gasoso. Então é um fenômeno físico. Então, ó, físico, químico, físico, químico, físico. Ok? Então essa aqui era só para a gente colocar se é físico ou químico. Olha essa outra aqui. É para a gente ver quais estão corretas e somar as respostas corretas depois.
As transformações que ocorrem no sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. Digestão de um alimento é um fenômeno físico. Epa! Quando você digere um alimento, você está alterando, né? Você está pegando o alimento, separando ele em várias partes diferentes para ter o nosso metabolismo e depois você vai excretar o que não foi útil, né? Através da urina, das fezes e suor. Então, a digestão de um alimento não é um fenômeno físico, é um fenômeno químico, porque acontece mediante a ação do suco gástrico, que é um ácido, das enzimas, então acontece através de reações químicas. Água oxigenada é água mais oxigênio gasoso, que é uma reação química. Certo. A água oxigenada, ela provém de uma reação química do hidrogênio com a água, com o oxigênio, desculpa. Você forma água e, né, a água oxigenada é a água com excesso de oxigênio. A queima dos fogos de artifícios são fenômenos físicos. Palavra-chave, queima. Toda queima é um fenômeno químico. Transformação do gelo em água é um fenômeno físico. Opa, certinho. Fenômeno físico. Sublimação do iodo sólido é uma reação química. Sublimação é um fenômeno físico. Então, a sublimação não é uma reação química. Então, apenas a 2 e a 8 estavam corretas. A soma vai dar 10. Mais uma aqui sobre fenômenos físico e químico. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, número 1, número 2 e número 3. Atualmente, muitos têm falado sobre o aquecimento global. Pesquisadores do clima mundial afirmaram que este aquecimento está ocorrendo em função do aumento de poluentes, principalmente de gases derivados da queima de combustíveis. Opa, queima de combustíveis é um fenômeno químico, ó. Falei, ó. Falou a palavra queima, peraí aqui, vou mudar a cor. Toda vez que tiver a palavra queima, mexe com reação, é um fenômeno químico. Então, como consequência desse fenômeno, temos observado o derretimento das calotas polares. Derreter. Então, as calotas polares o gelo está virando água. Gelo virando água é um fenômeno físico. Uma maior evaporação das águas dos oceanos, a morte de espécies animais e vegetais. Então, ó, o aquecimento global faz as calotas polares derreter, fenômeno físico, e evaporar a água dos oceanos, que também é um fenômeno físico. Então, a sequência correta é químico, físico e físico. Resposta letra D. Questão bem facinha essa, né? Então, boa para cair no simulado. Próximo. Aí agora, já vamos entrar no nosso outro conteúdo da prova, que é modelo atômico. Aí, sempre que tem modelo atômico, a gente tem que lembrar de quê? Qual que é a ordem dos modelos? Dalton, Thomson, Rutherford. O que eu vou fazer aqui embaixo, né? Melhor. Então vamos lá. Os modelos atômicos. Dalton, Thomson, Rutherford, e Rutherford Bohr. Modelo de Dalton. O modelo de Dalton era chamado de bola de bilhar. Modelo de Thomson, pudim de passas.
E Rutherford era sistema planetário, ou sistema solar, como queira. Já Bohr não tinha nome, né? Porque ele não tem um modelo, ele só explicou. Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível, neutra e indestrutível. Já para Thomson, era uma esfera de massa positiva, recheada de elétrons, que tinha carga negativa. Já para Rutherford, o átomo era formado por um núcleo positivo com elétrons negativos girando em volta. E o que o Bohr fez? Ele fez os postulados de Bohr. O que é isso? Ele explicou algumas coisas, né? Ele dividiu em níveis de energia. Então, sempre que você vê essa palavra, né, níveis de energia, foi Bohr. Tá? Que aí ele chamou lá de K, L, M, N, O, né? Deu o nome das camadas. Né? O elétron ganha e perde energia. Coisas importantes. Thomson, ele foi o primeiro a colocar os elétrons em seu modelo atômico, tá? Thomson, que é o descobridor dos elétrons. Já Rutherford é o descobridor, o pai dos prótons. Então, ó, Ezinho, elétrons. E o P, prótons. Esse é o nosso resumo aí de tudo de modelo atômico. Dando sequência, vamos ler a questão. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria, que era o que Dalton acreditava. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, por um inglês de nome, olha, quem são as partículas negativas? Partículas de carga negativa são os elétrons. Então, quem é o descobridor dos elétrons? Aqui, ó. Nosso descobridor dos elétrons, Thomson. Então, resposta, letra D de dado. Então, aqui, ó, com esse slide, você já tem todo o resumo do que é importante para você estudar para modelos atômicos. E com esse resumo, a gente já consegue responder as outras perguntinhas que teremos, tá? Vamos lá para a próxima. O átomo de Rutherford, que é de 1911, foi comparado ao sistema planetário, que eu já falei ali atrás. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. Aí a pergunta é, eletrosfera é a região do átomo que, falou em eletrosfera, o nome já te remete a elétrons. E quem são os elétrons? Eles têm carga negativa. Facinha essa, né? Então, os elétrons é quem tem carga negativa. Lembra?
o núcleo do átomo do Rutherford era positivo, porque tinha os prótons, e aí, em volta do núcleo tinha os elétrons de carga negativa. Então, resposta letra A. Facinha é essa, né? Só lembrar, eletrosfera, elétrons, elétron negativo. Outra questãozinha de modelo atômico. As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre modelos atômicos, realizados por Bohr, Dalton e Rutherford. Então a gente vai ter que ler essas três afirmações e associar cada uma delas com um modelo atômico. Partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. Para quem já está fazendo o trabalho, as partículas alfa, lá da radioatividade, partícula alfa tem carga positiva. Foi por conta dessas partículas, descoberta dessas partículas lá na radioatividade, que o modelo de Thomson teve que ser melhorado. Quem melhorou o modelo de Thomson, fez o experimento, foi Rutherford. Então aqui, ó, Rutherford. Átomos, esferas indivisíveis e permanentes, ou seja, indestrutíveis. Só com esse início já dá para associar que é Dalton. E por fim, elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo sem ganhar ou perder energia, né? Na verdade, ganha-se energia, só que depois você libera essa energia. Então fica no final elas por elas, que é Bohr. Então a sequência, Rutherford, Dalton e Bohr. Resposta, Rutherford, Dalton e Bohr, letra D de dado. Certo? Tá acabando, estão na metade, tá? Próxima questão, questão 13. O quadro abaixo representa algumas características de modelos atômicos. Com base nos dados apresentados, relacione as características aos respectivos cientistas. Ou seja, temos que olhar cada tipo que foi colocado, são 3 tipos, e associar cada letra dessa a um cientista. A matéria é formada por átomos indivisíveis. Falou em átomo indivisível, então, ó, um aqui. A letra A vai ser Dalton. Letra B aqui. Quem que falou isso? Núcleos positivos pequenos e densos. Acabamos de ver. O primeiro a falar a palavra núcleo foi Rutherford. Letra C. Carga negativa dispersa pelo átomo de massa positiva. Olha o pudim de passas. É o Thomson. Então, a sequência correta é A. Dalton, B. Rutherford, C. Thomson. Resposta letra Thomson, Rutherford, Dalton, B. Dalton, Rutherford e Thomson. Bem facinha essa, né? Pessoal, é só associar as palavras. Sempre vão ser repetitivas, né? As questões não são criativas. Então, falou de Dalton, sempre vai aparecer esfera, indivisível, né? Indestrutível. Toda vez que fala de Thomson, vai aparecer essa questão dos elétrons, né? O recheio dos elétrons, elétron disperso no átomo. E Rutherford, a palavra-chave para Rutherford é núcleo positivo e eletrosfera. Então, para cada cientista, a gente já tem os macetezinhos para conseguir responder facilmente as questões. Ó, essa questãozinha aqui está embaralhada, a gente tem que colocar na ordem. Dados os modelos atômicos, átomo como partícula descontínua, com eletrosfera dividido em níveis de energia. Falei com vocês, apareceu níveis de energia. Níveis de energia, quem falou isso é Bohr. Átomo como partícula maciça, indivisível e indestrutível. De novo, acabamos de falar. Dalton.
Átomo como partícula maciça com carga positiva recheada de elétrons de carga negativa. Falou em elétron recheado, Thomson. Por fim, átomo formado por um núcleo positivo com elétrons girando ao seu redor na eletrosfera. Rutherford. Como é para colocar a alternativa que corresponde cronologicamente, cronologicamente à evolução dos modelos atômicos. Então, primeiro veio Dalton, depois veio Thomson, depois veio Rutherford e por último veio a explicação de Bohr. Então a sequência correta é 2, 3, 4 e 1. Resposta letra A. 2, 3, 4 e 1. Então, pessoal, agora vamos para essa questão aqui, questão 15, que vai falar um pouquinho do modelo de Rutherford e o experimento que ele fez para conseguir provar sobre o átomo, né, que ele propôs, o modelo atômico lá que ele propôs. Então, explorado por Thomson, que descobriu o elétron em 1897, Rutherford realizou uma série de experimentos em 1911 utilizando a radiação, né? Vocês estão pesquisando aí já da radioatividade, né? E assim descobriu as partículas alfa. E aí, Rutherford descobriu que as partículas alfa tinham carga positiva. A partícula alfa, não é próton. Então, Rutherford propõe a 2 de seus alunos, né, que bombardeassem finas folhas de metais com a partícula alfa. Então, eles iam pegar, né, o polônio, que tinha sido já descoberto pela Marie Curie, aí tem esse nome em homenagem ao país de origem dela, né, que o polônio ele liberava partículas alfa de carga positiva. E aí, essa radiação iria bombardear uma fina camada de ouro. E aí ele percebia que quando esse feixe de radiação chegava próximo a algumas regiões, a maioria atravessava as lâminas de ouro sem problema, algumas batiam numa região e voltava, e algumas outras sofriam leves desvios, né? Então, durante o experimento, foram observados que após a passagem pela folha de ouro, manchas em pontos diferentes foram reveladas. Então, algumas tiveram leves desvios, ou a maior parte passou sem problema, e algumas voltaram, né? Então, aquela que se chocou com o núcleo foi repelida frontalmente. Então, a partir do experimento de Rutherford, Rutherford determinou um novo modelo. Então, a pergunta quer saber como que era o modelo proposto por Rutherford. É uma esfera maciça incrustada de partículas negativas chamada elétrons? Não. Esse modelo aqui é o modelo de Thomson. É constituído de prótons, elétrons e nêutrons, sendo que os prótons e elétrons estão no núcleo. Olha, não. Primeiro que os prótons e elétrons não estão no núcleo. E Rutherford, ele não descobriu os nêutrons, ele não fala de nêutrons. Nêutrons é só em 1932, bem depois de Rutherford, tá? É composto de um núcleo e eletrosfera, opa, tá certo, sendo que a maioria da massa se encontra é composto de núcleo e eletrosfera, sendo que a maioria da massa atômica se encontra na eletrosfera. Não, a maior parte da massa de um átomo está concentrada no seu núcleo, tá? Letra D. É constituído de prótons localizados na eletrosfera. Já está errado aí, ó. Próton é no núcleo, próton não é na eletrosfera. Letra E. É composto de um núcleo que contém os prótons e nêutrons, certo? E uma eletrosfera composta por elétrons, sendo que esses elétrons circundam o núcleo em forma de órbitas. Perfeita a resposta. Então, essa aqui é a resposta letra E. Então, essa questão toda explicou o modelo do Rutherford, mas a pergunta, você não precisava entender o modelo. A pergunta era como que é o átomo de Rutherford. Agora, vamos falar aqui uma questãozinha sobre as partículas, né?
aquelas semelhanças atômicas. Na tentativa de montar o intricado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos com o mesmo número atômico e diferentes números de massa para fazer datações de fósseis originados em sítios arqueológicos. Então, essa questão que a gente tem que lembrar. O que é isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Se a gente lembrar desses conceitos, fica facinho. Então, a primeira coisa, ó, isótopos. O que são isótopos? Prótons iguais. Então, átomos com o mesmo número de prótons. Ó. Você tem aqui ó, o carbono de massa 12, tem um carbono de massa 13, tem um carbono de massa 14. Eles têm ó, o mesmo número de prótons. Então, eles vão ser isótopos. Mesmo número de prótons, que é a mesma coisa que o mesmo número atômico, tá? Isóbaros. Isóbaros tem a letrinha A. Então, você tem que lembrar que letra A quer dizer de massa. Então, massas iguais. Então, ó, você tem o potássio com massa 40 e número atômico 19. E existe o cálcio de massa 40 e número atômico 20. Então, ó, repara aqui, ó, potássio e o cálcio são elementos diferentes que têm a mesma massa atômica. Ah, agora tem os isótonos. Ó, isótonos. O que são isótonos? Letra N de nêutrons. Elementos diferentes que possuem nêutrons iguais. Então, ó, existe o potássio com massa 39 e existe o cálcio de massa 40 e número atômico 20. Aí quando você calcula os nêutrons, ó, 39 menos 19 vai dar 20 e o cálcio 40 menos 20 também dá 20. Então, ó. E se você comparar o potássio aqui de cima, ó, tem um potássio com massa 40 e um potássio de massa 39. E esses dois potássios aqui são isótopos, tá? E aqui os isoeletrônicos, vou colocar aqui para baixo para ter mais espaço. O que são isoeletrônicos? O número de elétrons são iguais. Vamos pegar aqui o neônio. Ó, tem o neônio com o número atômico 18. E vou pegar o cálcio com o número atômico 20. Só que o cálcio aqui vai ser 2+. Então, quando você compara aqui, ó, se o número atômico é 18 do neônio, quer dizer que ele tem 18 prótons. Como não tem nenhuma carga aqui, quer dizer que é neutro. Então, também vai ter 18 elétrons. Vamos aqui para o cálcio. Quando você pega o cálcio, ó, o número atômico é 20, então o número de prótons também é 20. Próton é igual a número atômico. Só que agora ele tem uma carga. Ele tem aqui uma carga 2+, ó. Tem a carga aqui. Essa carga 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, ó, essa carga 2+, quer dizer que ele é um cátion. Cátion é quem fica positivo, o ânion é quem fica negativo. Então,
Se ele perdeu 2 elétrons, ele era para ter 20, perdeu 2, vai ficar com 18. 18 elétrons. Então, olha agora, ó, os dois aqui têm o mesmo número de elétrons. Então, aqui a gente fez um resuminho, né, de toda essa parte. E aí, vamos responder a questão agora. Como eu quero elementos de mesmo número atômico, ou seja, mesmo número atômico, só colocar uma última informação aqui, ó, número atômico, que é a nossa letra Z, é igual ao número de prótons. Não podemos esquecer disso, ó, que número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Então, elementos de mesmo número de atômico ou número de prótons. Quem são esses elementos? São os isótopos. Só para manter o padrão, iso, eletrônico, letra E. Próxima questão. Está acabando. Alguns estudantes de química, avaliando seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para o estudo do átomo, analisaram as seguintes afirmativas. Átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico, ó, mesmo número atômico. Isótopos. Isótopos, mesmo número atômico e números de massas diferentes. Então, corretíssima. Vamos marcar aqui, ó. Número 1 está correto. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons e número de nêutrons. Não. Número atômico corresponde ao número de prótons. O que é número de prótons com o número de nêutrons é massa. Então, isso aqui, ó, não é número atômico. A número 2 está errada. O número de um átomo, o número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons com o número de elétrons. Não. Elétron tem massa desprezível. É o número de nêutrons. Átomos isóbaros são aqueles que possuem número atômico diferente e mesmo número de massa. Isso aí, ó, isóbaro. Né? Isóbaro, letra A de massa. Átomos isótonos são aqueles que apresentam número atômico diferentes, número de massa diferente e mesmo número de nêutrons. Corretíssimo. Então, resposta correta, 1, 4 e 5. Então, letra B de bola. Próxima questão. Ó, dois átomos A e B são isóbaros. A tem massa, número de massa 4x mais 5 e número atômico 2x mais 2. E B tem número de massa 5x menos 1. Então, vamos lá. A questão me deu que A e B, os dois são isóbaros. O A tem massa 4x mais 5, número atômico 2x mais 1, mais 2. E o B tem massa 5x menos 1. O que eu sei é que eles são isóbaros. O que quer dizer... Não ficou legal essa letra, essa cor, não. O que quer dizer isóbaros? Quer dizer que os dois possuem a mesma massa atômica. Então, quer dizer que esse valor aqui e esse valor aqui, eles têm que ser iguais. Então, vamos escrever isso. Ó, escrevendo aqui, ó, 4x mais 5
tem que ser igual a 5x menos 1. Então, resolvendo vai ficar 5x menos 4x é igual a 5 mais 1. X vai ser igual a 6. Já que eu achei o valor de x, eu posso vir aqui e substituir. Quem é a minha molécula A? 4 vezes 6 mais 5. Quem é B? 2 vezes 6 mais 2. Então, vamos escrever. A vai ser 4 vezes 6, 24. 24 mais 5, 29. Número atômico, 2 vezes 6, 12. Mais 2, 14. Quero achar o número de nêutrons. Nêutron é só você fazer 29 menos 14 vai dar 15. Isso aqui é um átomo. Número de prótons é igual ao número atômico, que é 14. E como é um átomo, próton é igual a elétron, que também vai ser 14. Então eu quero saber número atômico, 14. Número de massa, 29. Número de nêutrons, 15. E por fim, número de elétrons, 14. Então a resposta é 14, 29, 15 e 14. Resposta letra D de dado. Próxima questão. Então, pessoal, agora aqui, ó, questão 19. Considerando os seguintes átomos genéricos, X, Y, Z e T, podemos afirmar que... Então, ó, vamos analisar aqui. Ó, X e Y. Ó, o que eles têm iguais? Ó, 92 e 92. Então, já vou anotar aqui. Ó. Já consigo ver que X e Y são isótopos. Por que isótopos? Porque eles têm o mesmo número atômico. Vamos procurar mais alguém que tem algo igual. Ó. Aqui, ó, o Z. Ó. Z e T, eles têm números de massa iguais. Então, Z e T é o que nós chamamos de isóbaros. Só por desencargo de consciência, vamos calcular o número de nêutrons de cada um aqui. 40 menos 20, 20. 40 menos 19, 21. Aqui, ó, 8 menos 2, 6. 13 menos 9, 4. 146, aqui vai dar 143. Então, ninguém tem número de nêutrons iguais. Então, X e Y são isótopos, Z e T são isóbaros. Então, quando você olha as alternativas, ó, X e Y são isótopos, Z e T são isóbaros. Resposta letra D. Ok? Bem facinho de analisar. Os átomos X e T são isótopos. Os átomos W e T são isóbaros. Então, já vou anotar aqui. Ó. Eu tenho um átomo X. Eu tenho um átomo Y. Opa. X, T e W. A questão já disse. Ó. X e T são isótopos. Deixa eu fazer de um jeito diferente, que eu já vi umas questões assim. Ó. X, colocar o T aqui e o W aqui. X e T são isótopos. W e T vão ser isóbaros. Então, e X e W vão ser isótonos.
Então, ó, X é isótopo de T, e T é isóbaro de W, e W é isótono de X. Ótimo. Aí a questão falou, ó, sabendo que o átomo X tem 25 prótons, então, 25 prótons, e massa 52, e que T tem 26 nêutrons, o número de elétrons de W é igual a, então W, a gente vai ter que achar próton e elétron de W. Então, como que a gente vai fazer essa questão? Primeira coisa, vamos calcular já o número de nêutrons de X. Ó. Se eu tenho massa 52 e número atômico 25, 52 menos 25 vai dar 27. X e W são isótono. Então, se o número de nêutrons de X é 27, o de W também tem que ser 27. Olha aqui agora, X e T são isótopos. Se é isótopo, quer dizer que o número atômico de X é igual ao número atômico de T. Vou fazer o seguinte. Só para ficar mais claro aqui para a gente enxergar as coisas. Então, ó, vou colocar assim. O número atômico aqui é 25. O número de massa, vou colocar de verde, que é 52. E aí o número de nêutrons eu vou colocar aqui, ó, 52, 27. Então, ó, se aqui é 27, aqui embaixo também vai ser 27. Ó. Por que é 27? Porque os dois são isótonos. Agora, ó, aqui o X é 25, o número atômico. Como ele é isótopo de T, então também vou colocar 25 aqui, ó. Mesma cor para a gente ver que são iguais. Então, qual é a massa de T? A massa de T vai ser 25 mais 26, que vai dar 51. Como T e W são isóbaros, a massa de W também vai ser 51. Para achar o número atômico, é só fazer 51 menos 27. 51 menos 27 vai dar 24. 24 mais 7 vai 1. 2 mais isso. Então, ó, número de prótons, 24. Como não tem carga, o número de elétrons também vai ser 24. Resposta, letra C. Então, essa questão, se a gente lembrasse o significado das palavrinhas isótopo, isótono e isóbaro, a gente resolvia lá rapidinho. Então, pessoal, dando sequência aqui, mais uma questãozinha, ó. Considere as seguintes representações R, S e T. Aí, quando você bate o olho, você vê esse monte de expressão, você fica na dúvida, né? Se é química ou matemática. Mas fica tranquilo. Por quê? A gente precisa de uma informação só para poder resolver, ó. Sabendo que R e S são isótopos. O que quer dizer isótopo? Quer dizer que 3x mais 32 e 5x menos 8 tem que ser iguais. Os números atômicos têm que ser iguais. Então a gente faz aqui, ó. 3x mais 32 é igual a 5x menos 8. Quando resolver essa conta, ó, vai ficar 32 mais 8 é igual a 5x menos 3x. Vai dar 40 é igual a 2x. X é igual a 40 dividido por 2. X é igual a 20. Então, sabemos que x é igual a 20. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? R, S e T. Vamos substituir aonde tem x, a gente vai colocar 20. Então, já vou fazer a continha aqui para a gente ganhar tempo. Ó. 11 vezes 20 dá 220.
mais 15, então a massa aqui vai dar 235. Vou calcular a massa desse outro aqui, ó. 12 vezes 20, menos 2, vai dar 238. E aqui também vai dar 235. Só substituir aqui, ó, x é 20. Tá vendo? Que a gente calculou lá, substituí o valor 20, aonde estava, e calculei. Vou fazer a mesma coisa aqui para o número atômico. O número atômico também é, o x é 20. 4 vezes 20, 80. Mais 10, 90. Aqui, ó, 5 vezes 20, 100. 100 menos 8, 92. E por fim, 4 vezes 20, 60. 60 mais 32 vai dar 92. E aí a gente calcula o número de nêutrons. Aqui, ó, vai dar 5, 13, 145. Aqui vai dar 6, 4 e 1, 146. E aqui vai dar 3, 4 e 1, 143. O que a gente já consegue olhando aqui, consegue perceber? Quando você analisa isso daqui, dá para ver, ó, marcar aqui, o R e o S tem R e S são isótopos. O T e o R, T, RT, né? Vou colocar na ordem. R e T vão ser isóbaros. E aí a gente já pode olhar, ó. O número atômico de R é 90. Não, 92. O número atômico de S é 90. Não, porque isótopo é 92. O número de massa de T é 238. Errado, 235. O número de massa de R é 238. Não, 235. R e T são isóbaros. Que é o que a gente percebeu aqui, ó. R, opa, marquei o errado. R e T são isóbaros. Então, resposta letra E. Nossa última questão, finalmente. Uma questãozinha bem simplesinha, ó. Um átomo possui 26 prótons, então a gente tem um átomo que a gente não sabe quem é. Tem 26 prótons, então vamos lá. Próton fica aqui embaixo, ó, 26. 30 nêutrons, então o nêutron fica embaixo do número atômico, né? 30. E 24 elétrons. Então, quando você contar aqui, elétron vai ser igual a 24. Então, próton é igual ao número atômico, tem que ter 26. Então, vamos analisar. Primeira coisa que a gente vai fazer já é calcular a massa. A massa aqui, ó, 26 mais 30 vai dar 56. Pessoal, qual que é a carga deste átomo? Se ele tem 26 positiva e 4 negativa, ele é um átomo que tem carga 2 mais. Então, ele é um cátion. Seu número atômico é 30. Não. Porque o número atômico é igual ao número de prótons, o número atômico é 26. Seu número de massa é 26. Não, massa é número atômico mais nêutrons, que vai dar 56. Aquele átomo é, na realidade, um cátion. Esse átomo aqui, sim, é um cátion. Já chama a resposta, eu acho, né? No seu núcleo existem 54 partículas. No núcleo tem 26 prótons e 30 nêutrons, dando 56 partículas.
Errado. Faltam 3 elétrons para que o átomo fique neutro. Não, se ele perdeu 2 elétrons, faltam 2 e não 3. Então a resposta é realmente a letra C. Então, essa aqui era para a gente ver como que é fazer a questão de elétrons. E lembrar que quem perde elétron é um cátion, certo? Então, pessoal, para você que bravamente chegou até aqui no final do vídeo, primeiro eu agradeço pela audiência aí. E saiba, se você chegou até aqui e conseguiu entender 70% do que a gente fez, você está preparado para fazer o simulado. Mas se você ficou com alguma dúvida, né, você chegou aqui e ainda ficou com muita dúvida, recomendo, pega os slides que eu já mandei para vocês, dá uma lidinha e mande mensagem para tentar tirar suas dúvidas até a prova. Ainda temos 10 dias, dá tempo de recuperar, ok? Então, no mais, muito obrigado e até uma próxima.